Olá, muito boa noite a vocês, internautas aqui do Pop News. Você ligado aqui com a gente nessa plataforma digital, na fanpage do Pop News. A nossa convidada lá deste tema, né, que é a questão dos alimentos vencidos na Secretaria Municipal de Assistência Social, é a vereadora Lívia Guimarães, do Partido dos Trabalhadores, que está em seu terceiro mandato consecutivo. Muito boa noite, Lívia. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão acompanhando essa live. Muito obrigado desde já, Lívia, por você ter aceito participar conosco aqui. A Lívia é a vereadora mais votada dessa legislatura, com 1.525 votos, Lívia. 1.525 votos. Está no seu terceiro mandato consecutivo, como havia dito aqui de início, e pelo Partido dos Trabalhadores. Nós vamos comentar este tema, como nós havíamos anunciado aqui anteriormente, que é a questão dos alimentos vencidos encontrados na Secretaria Municipal de Assistência Social, que teve a vereadora Lívia, o vereador Igor Sandin, o vereador Rogério Bosco e o vereador Fabiano Pinto, como um dos vereadores que participaram atuando nessa investigação. Para a gente começar, Lívia, para explicar para a população, né, para você conseguir esclarecer para a gente algumas questões desses alimentos vencidos, como que você chegou a receber, né, através de quem, porque às vezes é denúncia anônima, né? Como que vocês ficaram sabendo desses alimentos vencidos na secretaria? Então, Gustavo, eu comecei a receber denúncia, na verdade, sobre a alimentação das crianças da Casa Lar, que elas estariam recebendo uma alimentação muito precária e que essa alimentação, inclusive, não teria carne direito e que essa alimentação, muitas das vezes, vários alimentos estariam vencidos. Então, eu procurei o promotor, né, doutor Adalberto, que é da Vara da Infância, e fiz uma reunião com ele e resolvemos, então, fazer uma vistoria surpresa na Casa Lar. Como o vereador Rogério Bosco e o vereador Igor Sandin também estavam por dentro do assunto, eles também foram convidados e nós fomos na Casa Lar fazer essa inspeção. Durante essa inspeção, a gente encontrou várias irregularidades relacionadas principalmente à comida, né? E aí vários alimentos estavam vencidos e tinha déficit de outros alimentos. Então, assim, tinha muito arroz vencido, tinha feijão, tinha, pra você ter uma ideia, pasta de dente estava vencida há 2 anos, absorvente das meninas estavam vencida há quase 2 anos. Então, assim, foram muitas denúncias de muitos alimentos vencidos. E aí, depois da gente constatar aquilo, começou-se a ver se isso vinha da Secretaria Municipal de Assistência Social, como estavam os alimentos lá, né? E aí a gente, de maneira espontânea e, na verdade, sem combinar nada, para que fosse, né, pego de uma maneira surpresa, digamos assim, a gente foi na quinta-feira na Assistência Social, e aí lá, para nossa surpresa, a gente foi para fiscalizar uma licitação que havia sido feita de alimentos para a Casa Lar e que não estavam na Casa Lar. A gente começou a ver que lá também tinham vários alimentos vencidos na assistência social, e a gente não conseguiria sequer fiscalizar os alimentos da Casa Lar porque não se encontrava nada lá. Então, assim, lá nós também achamos vários alimentos vencidos. Na Casa Lar, né, que é uma casa de assistência a crianças abandonadas, famílias à margem da sociedade, que recebem essas crianças, acredito eu que de 0 a 18 anos. Você pode confirmar isso para a gente, vereador? De 0 a 17. Com 18 anos, ele já tem que sair da Casa Lar. Isso. De 0 a 17. Então, lá, com certeza, deve ter vários alimentos específicos de acordo com a idade, né, das crianças, porque tem recém-nascido, adolescentes, então requer uma alimentação diferenciada. Detalha para a gente melhor um pouco essa visita que vocês fizeram lá. Você já contou para a gente aqui que encontrou absorvente vencido, pasta de dente vencida. O armazenamento desses produtos vencidos estavam juntos com os produtos que não estavam vencidos? Olha, na Casa Lar, na verdade, assim, estava. Na Casa Lar estava junto produto vencido, produto que venceria, por exemplo, tinha um pacote de arroz fechado que venceria no dia seguinte.
É muito difícil você consumir isso. Então, na Casa Lar ainda não tinha esse controle, né, sobre os produtos que estavam vencidos ou não. Agora, na assistência social, me chamou muito mais atenção, porque lá, além de ter produto vencido junto com produto na validade, tinha produtos misturados com material de limpeza. Então, por exemplo, na Casa Lar não foi verificado leite para as crianças, era uma demanda. Tinha um pozinho lá escrito sabor leite, não era nem leite em pó. Então, na Casa Lar faltava leite. Na assistência social tinha 2 caixas de leite que venceriam exatamente naquele dia, dia 15. Só que elas estavam do lado de vários potes de soda cáustica e água sanitária. E a gente sabe que isso interfere na qualidade do produto. Então, na assistência social, me chamou muita atenção o armazenamento, como que estava precário. Alimento vencido com alimento que ainda estava para vencer, e principalmente com material de limpeza, que isso a gente sabe que interfere, né? Sim, com certeza. Não é a forma adequada de se condicionar alimentos perecíveis próximo de produtos de limpeza. Vereador, a gente retornando ainda à visita à Casa Lar, nós vamos falar mais em relação à visita ao almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social. Quantas crianças estavam internas naquele momento em que vocês estiveram lá? Então, atualmente, a Casa Lar tem 9 crianças abrigadas e nunca teve tão pouca criança lá. Então, assim, não é uma justificativa dizer que tem muita criança e aí foi consumido rapidamente, não é essa a justificativa. Atualmente tem 9 crianças. Inclusive, Gustavo, durante a visita, foi ressaltado pelo próprio promotor a necessidade de implementação de um projeto que eu fui autora também, que é a Família Acolhedora. Então, se a família acolhedora tivesse sendo implementada, talvez nem precisasse da Casa Lar, já que está um número tão baixo. A Casa Lar regional, sim, tem uma quantidade muito grande de crianças, já que abriga também da região. Agora, na Casa Lar do município, tem 9 crianças. Então, assim, é uma quantidade, né, independentemente da quantidade de criança, né, que existissem apenas uma criança interna na Casa Lar, teria que ter todo o cuidado, toda a assistência que um ser humano, né, não vou falar nenhuma criança, que um ser humano precisa com relação a todos esses cuidados. Nós temos várias participações aqui, Larissa Souza participando com a gente, a Fernanda Oliveira, a Graça Cunha. Então, tem muita participação, as pessoas falando em relação a cabides de emprego, falando que a responsável pela Casa Lar, ela não vai na casa. Então, assim, depois, vereadora, dê uma acompanhada nos comentários aqui, que acredito eu que vai ajudar também no trabalho de vocês. Além do papel de legislar, o vereador tem um papel de fiscalizar, então vocês estão exercendo o papel de vocês. Vocês encontraram alguma dificuldade nessas 2 ações que vocês fizeram na Casa Lar e no almoxarifado em relação a atuar enquanto fiscalizador? Então, Gustavo, na verdade, na Casa Lar, inicialmente, teve uma questão com relação a autorizar a nossa presença, que eles falaram que só autorizaria com a presença do promotor, mas o promotor estava com a gente, então não foi impedida a nossa presença. Na assistência social também não nos foi negada a fiscalização. No entanto, teve uma certa rispidez de uma funcionária da própria secretária depois, quando viu que a gente acionou para fazer o boletim de ocorrência e coisas de tipo, vocês fuçaram até achar uma coisa vencida. Enquanto, na verdade, não era isso, né? Se fosse só uma coisa, a gente ainda dava graças a Deus, mas, na verdade, eram várias coisas, vários alimentos desperdiçados, e, assim, é uma afronta isso ao São Joanense, né? Ainda mais nesse momento de pandemia que a gente vem passando, as famílias, né, passando necessidades em relação a alimentos básicos, né? E nós acompanhamos também algumas entrevistas da secretária municipal de assistência social se justificando a respeito dessa quantidade de alimentos vencidos sendo jogado fora, né? Ultrapassando o prazo de validade. Ela foi convidada, a vereadora Lívia, para participar conosco aqui desse debate, desse programa,
ela se justificou a sua ausência, dizendo que todos os detalhes, né, tudo que ela tinha para falar a respeito do caso, já foi falado já para a imprensa, e era uma oportunidade dela estar aqui conosco também para esclarecer um pouco mais essa situação ocorrida aqui na nossa cidade. Você, vereadora, nos disse que o promotor de justiça, doutor Adalberto, acompanhou vocês na visita na Casa Lar. Com relação à segurança das crianças ali, dos funcionários, a Casa Lar ela possuía toda a questão de EPI, para que, lógico, prevenisse, né, as crianças se contaminar, tanto as crianças quanto os funcionários. Então, isso foi outro levantamento, né, outra observação feita pela gente, porque tinha funcionário que não usava máscara, ou não estava utilizando álcool em gel. Mas também foi relatado a falta desses materiais na casa e que não seriam enviados para lá, né? Enquanto quando a gente foi na assistência social, a gente achou uma caixa de álcool em gel fechada. Então, assim, é falta de organização. Se na Casa Lar está faltando e na assistência social tem, a gente precisa fazer essa distribuição, né? Mas parece que a organização não é o forte dessa gestão. O vereador, tem muita participação aqui, a gente tem participação de Larissa Souza pedindo para tomar providências, o Patrick Almeida, vereador, o que foi feito com os alimentos, vai ter alguma punição? E temos também aqui a participação do Adailton, ele nos cumprimenta, dando boa noite, e gostaria de saber a respeito dos pregões 5, 6 e 7, abertos no mês passado, que trata a respeito da compra de toneladas de carne, biscoitos e lanches. Então, vereadora, só para a gente responder a pergunta dele aí, você chegou a investigar, a apurar em relação aos pregões, as licitações de alimentos comprados para a Casa Lar? Chegamos, nós estamos investigando, nós estamos acompanhando. Adailton, eu não vou saber te falar se é o 5, 6 e 7, mas porque nós estamos levantando por um longo período. Inclusive, quando nós fomos no almoxarifado da assistência social, foi para verificar, porque no dia 23 de dezembro e 29 de dezembro de 2020, foram feitas 2 licitações de aquisição de alimentos só para a Casa Lar. Dariam mais ou menos um total de mais de R$30 mil em alimentos para as crianças da Casa Lar. Como é que se licita R$30 mil em alimentos para as crianças, especificamente da Casa Lar, e lá falta alimento? E lá está com alimento vencido. Então, quando nós fomos também na assistência social, era para verificar. Porque, por exemplo, nessa licitação aparecia que ia ter cereal para as crianças, que ia ter leite de coco para as crianças, que ia ter achocolatado, enquanto, na verdade, lá sequer tinha leite, quem dirá achocolatado. Então, quando a gente foi na assistência social, foi para verificar também essas licitações. E aí, Adailton, a gente começou a ver que tem muita coisa nessas licitações de alimento que a gente precisa investigar. Temos aqui a participação da Larissa Souza, ela está perguntando qual será as providências, já finalizando, a gente vai entrar nesse tema, né? Qual será o próximo caminho, o próximo passo que esses vereadores irão tomar, né? E a Suelen Mara, é um absurdo, porque tanta gente precisando, vai lá e eles dão uma cesta. Um mês, não, outro já não pode pegar mais. Jogar fora é dinheiro público sendo jogado fora para o lixo, que tristeza. Então tá aí a indignação da nossa internauta Suelen Mara, com relação a essa falta de logística, né, com o estoque da Secretaria Municipal de Assistência Social. Gustavo, só uma observação. Essa falta de logística pode ser interessante para alguém, porque essa desorganização pode fazer com que a quantidade certa de alimentos que deveria chegar não chegue das licitações, pode ser para dificultar a fiscalização de onde vão esses alimentos. Então, assim, seria muito raso a gente falar que é apenas um erro de logística. A gente precisa ver se essas questões não são intencionais, para que a gente não consiga ver para onde estão indo esses alimentos e se esses alimentos sequer estão vindo para o município.
Então, assim, a gente precisa ir um pouco mais embaixo nessa questão, porque senão a gente precisa ressaltar que não é só desorganização e falta de logística, se também não é falta de boa vontade. É porque a questão, não sei se a senhora pode esclarecer melhor para a gente, a Secretaria Municipal de Assistência Social, ela conta com cargos comissionados e cargos concursados. O problema dessa, vamos ver se a gente pode se dizer assim, questão de logística, né? É por falta de mão de obra? Não. Se tem uma coisa que a gestão municipal não pode falar, é falta de mão de obra. Porque só nessa gestão foram criados quase 300 cargos comissionados. Então, foi falado pela secretária, na minha presença no almoxarifado, que não tinha alguém para fazer o confere dos alimentos que eram recebidos, que não teria alguém para fazer a organização do almoxarifado. Inclusive, eu questionei, secretária, tem 300 cargos comissionados na prefeitura, não é possível que um cargo comissionado não possa ajudar nisso. Então, assim, não é falta de pessoal, porque isso na prefeitura tem e está saindo pela janela, de tanto que tem. Entendi. Vereadora, várias perguntas aqui estão sendo feitas em relação ao desdobramento dessa investigação que vocês estão fazendo. Ou seja, as pessoas querem algum resultado e saber como é que, para onde que vai, né? Quem vão ser os responsáveis, vão ser responsabilizados, né, por esses atos aí criminosos, né? Servir alimentos vencidos para as crianças e também para a sociedade. Então, qual será o próximo passo a ser dado em relação a esses alimentos vencidos? Então, Gustavo, várias coisas podem ser feitas, né? Na Casa Lar, o próprio promotor, na vistoria com a gente, já está elaborando um relatório e isso vai ser encaminhado, né? Nós estamos fazendo também um relatório para encaminhar para o Ministério Público, uma representação de denúncia também com relação à assistência social. Isso pode ser levado para a Polícia Civil e também pode ser levado para a Câmara. Não só pode, como deve ser levado para a Câmara. E amanhã tem reunião da Câmara e nós vamos levar esse debate lá de maneira muito séria. Porque como que vai ser esse debate lá? Vai ser através de uma CPI? É isso que a gente quer? É isso que a gente precisa. Então, assim, nós podemos lá fazer audiências públicas, podemos fazer CPI, a gente pode fazer, tem várias opções dentro da Câmara, né? Mas é isso que a gente precisa pautar a Câmara Municipal. Vereadora, a gente teve um problema. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo, agora tô. Está me ouvindo? Tá. Você citou aí a questão da CPI. A gente sabe que a Câmara é um espaço democrático e ela é regida pelo que a maioria prevalece a decisão da maioria. Se porventura vocês optarem por abertura de CPI, qual que é o passo a passo para ser instaurada essa comissão parlamentar de inquérito? Olha, primeiro 5 vereadores precisam apresentar um requerimento solicitando essa CPI. Depois, se solicitar essa CPI, é apresentado ao presidente da Câmara, e aí o presidente da Câmara pode rejeitar de imediato ou colocar em votação para os vereadores. E aí, se for aprovado, se instaura a CPI, se não for, ela infelizmente é reprovada. Mas é esse o trâmite dentro da Câmara. A CPI hoje ele está em alta aí, nós temos acompanhado, né, a questão da CPI do Covid no Congresso Nacional, a interferência até do STF em relação ao presidente da Câmara Federal. Então, a tramitação ela não foge muito, né, da questão da CPI nacional. Tem que ter uma quantidade mínima de assinatura de vereadores, no caso a senhora nos disse que são 5 vereadores no mínimo, para assinar. O requerimento é protocolado na Casa Legislativa, cabe ao presidente da Câmara abrir ou não abrir a comissão parlamentar de inquérito. Vereadora, você acha que, se for essa a escolha, o melhor caminho para trazer, né, resultado nesse desdobramento dessa situação, a CPI ela é viável na Casa Legislativa? Com certeza, Gustavo. Ela é viável, ela precisa acontecer para que a gente tire muita coisa debaixo desse tapete, sabe?
Com ela, os vereadores também ganham poder de polícia, pode-se intimar as pessoas para irem na casa, né, dar depoimento, fazerem os seus pareceres. Então, assim, a gente pode fiscalizar pessoalmente. Então, é possível e eu defendo que é o melhor caminho a se fazer nesse momento. Nós temos um comentário aqui da Michele Silva, ela falou, já sabemos que será reprovado, então, porque a maioria da Câmara é do lado do prefeito. Então, fica essa interpretação dos nossos internautas, e você acabou de esclarecer que há uma viabilidade, sim, da questão da abertura da CPI na Casa Legislativa aqui em São João del Rei. Vereadora, aproveita. Só uma coisa, desculpa, Gustavo, porque a Michele fez uma colocação e a gente precisa ressaltar isso. A gente não pode cair no conformismo de que vai ficar assim porque a maioria do prefeito. Nós precisamos cobrar, inclusive, vereadores que se dizem base do prefeito, vereadores que se dizem neutros, vereadores que se dizem independentes, porque esses vereadores têm compromisso com a sociedade, com a cidade. E a cidade cobrando deles, eles vão ter que ter um posicionamento. Então, as pessoas conversarem com esses vereadores e solicitarem que eles se posicionem também com relação a esses alimentos vencidos, que é um absurdo no município. Nós temos alguns questionamentos aqui também nos comentários em relação à educação. E nós vamos, né, tentar em outros programas trazer algum convidado para a gente falar como é que está funcionando, né, para você dar sua opinião, para a gente explicar para a população como é que tem funcionado a educação nesse tempo de pandemia. Então, você, internauta que está aí mandando, questionando em relação à educação, como é que está, né, essa situação nessa época de pandemia, nós vamos fazer um Pop News Política para falar em relação à educação aqui no nosso município. Vereadora Lívia, para a gente encerrar, aproveitando a sua participação aqui com a gente, como você tem visto a atuação do município frente à pandemia em relação à questão social, à questão a programas sociais, tendo em vista que o desperdício de alimentos, isso coloca como se fosse uma barreira para um dos programas de assistência social, que é fazer chegar os alimentos básicos às famílias necessitadas neste momento. Só pela oportunidade de encontrar alimento vencido num momento tão crítico como esse, a gente já dá para perceber a omissão e a falha do poder público no combate a essa necessidade que o povo tem, né? O Brasil acabou de voltar para o mapa da pobreza, o mapa da fome, né? Coisa que há alguns anos a gente não via, agora a gente já está vendo de novo. E aí você vê as pessoas te pedindo um alimento, te pedindo cesta básica, você vê várias instituições e várias pessoas promovendo campanha para arrecadação de alimento e, ao mesmo tempo, a prefeitura sequer se organizando para não deixar alimento vencer. Né? Então, assim, dá para ver que é falho essa questão, que o município não combate com seriedade essa questão de não deixar o São Joanense passar fome, porque é isso. A prefeitura, quando perde alimento, ela está fazendo com que a pessoa mais humilde passe fome, porque aquele alimento poderia ir para ela, Gustavo, e não está indo. Aquele alimento está indo para o lixo, enquanto poderia estar indo para uma pessoa que precisa. Fora que a assistência social tem dado uma cesta básica a cada 3 meses. Isso não sustenta uma família que está com fome. Então, assim, é um curativinho bem pequenininho no lugar onde tem um machucado muito grande. Então, assim, a prefeitura deveria mostrar, principalmente numa secretaria que é tão importante como assistência social, a prefeitura deveria mostrar como está do lado do São Joanense. E o que a gente viu é que isso não acontece, que as pessoas mais pobres estão com dificuldade, estão passando fome, e parte disso é por incompetência da prefeitura municipal, que deixa perder alimento, enquanto podia estar distribuindo para a população. Perfeitamente. Vereadora, só para a gente esclarecer um pouco melhor aqui para a população, os internautas estão preocupados com a reprovação
né, no caso, né, de uma abertura de uma CPI na Casa Legislativa. Voltando lá, você explicou que além, né, dos mecanismos, pode ser uma audiência pública para debater o tema, uma CPI, vocês irão encaminhar essa documentação, essa investigação para o Ministério Público, para a Polícia Civil, para estar investigando? Nós vamos encaminhar isso também. Isso não pode se tornar pizza e isso não vai virar pizza. Não vai. No que depender de mim, dos vereadores Rogério Bosco, Igor Sandin, Fabiano Pinto e professor Leonardo, isso não vai parar por aqui. Porque nós precisamos investigar a fundo. Nós vamos fazer representação no Ministério Público. No dia a gente chamou a Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência, justamente para a gente fazer essa representação também na Polícia Civil, porque isso é um crime contra o patrimônio público, né? Então, outras medidas também serão feitas. Você citou aí a questão da presença da Polícia Militar na ação de vocês. Nós vimos, através de fotos nas redes sociais, a presença também da vigilância sanitária. É um órgão, né, que acompanha de perto aí, não só o poder público, mas também, né, as instituições privadas. Qual que foi o parecer, vereadora Lívia, da vigilância sanitária referente a essas visitas? Olha, a vigilância não tinha sido acionada por nós, né? Coincidiu da vigilância estar fazendo a vistoria no almoxarifado juntamente com nós, vereadores, mas a vigilância também ficou assustada. Nós não temos o parecer definitivo, nós não temos um laudo da vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária precisa de um tempo e iria elaborar, pelas informações que eu tive durante essa semana, esse laudo. Mas a prefeitura já foi notificada de que precisaria reestruturar o almoxarifado e tirar imediatamente esses alimentos dali, para que não fossem distribuídos por engano. Vereadora, só para a gente finalizar agora de vez, você citou alguns alimentos, leite, pasta de dente, absorvente. Tem mais algum tipo de alimento que vocês encontraram vencidos? Então, Gustavo, são em momentos diferentes. Na Casa Lara, a gente encontrou arroz, feijão, fubá, pasta de dente, absorvente, isso tudo vencido na Casa Lara. Agora, na assistência social, a gente encontrou um fardo de feijão totalmente vencido, um fardo, não era era um fardo de feijão. A gente encontrou caixa de leite, 2 caixas de leite que estariam vencendo naquele dia. Nós encontramos queijo ralado, aquelas tiras cheias de pacote de queijo ralado, que não é uma coisa barata. Quem é dona de casa e vai comprar sabe que não é barato. Tudo vencido. Nós encontramos uma caixa com várias dúzias de ovos, todas vencidas, e assim, situação dando bicho no ovo, entendeu? A gente fez até foto que mostra os bichinhos ali dentro, dando bicho no ovo, né? De tão vencido que estava, né? Então, assim, a gente teria outras coisas, com certeza, se a gente conseguisse fiscalizar, a gente encontraria mais coisas vencidas, Gustavo. A questão é que a gente sequer conseguia passar para o outro lado do depósito de tanta coisa que tinha. Para você ter uma ideia, tinha óleo de motor de carro, tinha folha de ofício. Então, assim, eram muitas coisas, mas na assistência social foram essas coisas que a gente achou vencido. Então, bastante coisa diversa, né? Uma desorganização, pelo que você está relatando em relação ao almoxarifado, produtos de limpeza, junto com produtos perecíveis, até óleo de motor de carro. Então, fica aí os relatos da vereadora Lívia Guimarães, né, para a população, para os internautas aqui do Pop News, a respeito, né, deste fato que tem sido notícia em vários portais, em várias rádios aqui da nossa cidade, que é a questão dos alimentos vencidos no almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social e alimentos vencidos encontrados na Casa Lar, aqui também da nossa cidade. Vereadora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, foi bastante esclarecedor. A população está aqui ansiosa pelos comentários que a gente observa em relação aos desdobramentos dessa ação de vocês. Nós vamos acompanhar de perto, até para manter a população informada.
Quero deixar aqui aberto esse minuto final para você se despedir e deixar suas considerações também. Eu agradeço imensamente, Gustavo, de você ter aberto aqui para a gente esse espaço para fazer essas colocações do que nós encontramos, de que maneira nós encontramos e mostrar para a população que o nosso papel de fiscalizar também está sendo feito. E desde já me coloco à disposição, né, para debater outros temas. Foi falado aqui das escolas, eu sou relatora da Comissão de Educação, foi falado do processo seletivo, nós temos que verificar esse processo seletivo por currículo, né? Teve o excesso de contratação de cargos comissionados. Então, assim, eu me coloco à disposição para qualquer assunto que seja importante para a cidade, eu estou vindo aqui e deixar a população informada e pontuar o meu posicionamento. Então, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento pela senhora ter se disponibilizado em participar conosco aqui, esclarecer para a população esses fatos. Eu também agradeço a você, internauta, você que ficou ligado conosco aqui na fanpage do Pop News, com o programa Pop News Política. Semana que vem nós estamos de volta na próxima segunda-feira, às 19h30, às 7h30 da noite, com um novo tema para a gente debater e trazer informação para você, internauta. Um grande abraço para vocês e até na próxima segunda. Gustavo, desculpa, desculpa interromper, eu sei que está no finalzinho, só para convidar todo mundo que está acompanhando, às vezes a gente não consegue acompanhar em tempo real, para curtir a minha página do Facebook, que é facebook.com/vereadora Lívia Guimarães, e no Instagram é @Lívia_Guimarães13. Eu acho importante a gente seguir as redes sociais também, para ter esse contato direto e qualquer questionamento também ser feito por lá. Desculpa te interromper, viu, Gustavo? É porque eu tinha esquecido de pedir à população para seguir. Sem problema, vereadora. Muito obrigado mais uma vez a você, internauta. Um grande abraço. Até a próxima segunda, 7h30 da noite, aqui no Pop News Política. Até mais, Gustavo.